ele nem nome, nem nada. Então, a primeira atitude do comandante foi tentar ganhar tempo, para tentar descobrir alguma coisa e se livrar daquele problema, se livrar do garoto. Então, nos primeiros portos onde ele parou, se não me engano, o primeiro foi na Rússia, ele não falou nada que tinha um clandestino a bordo. E o garoto continuou lá, e o navio foi embora e o garoto continuou lá. Então, na verdade, o garoto transformou a tripulação e o navio e o comandante em refém dele. Porque eles não podiam regularizar a situação do menino, porque não tinha informação, não sabiam para onde mandar o garoto, né? E também não podiam se livrar dele, quer dizer, legalmente não poderiam, né? E só quando o navio chegou num porto americano, que aí ele resolveu falar, aqui eu quero ficar. E aí ele se apresentou ao comandante, falou o nome dele, falou de onde ele era, e falou, eu quero descer aqui. E aí começou todo um processo legal do que fazer com o garoto. Por fim, ele acabou ficando lá. Depois ele foi devolvido para o país dele. Mas durante um bom período... pode mandar ele de volta, né? Sacanagem. Durante um período de tempo, um garoto tornou o navio inteiro refém dele. Eu já ouvi falar que... Inclusive, um amigo nosso contou isso, que em ditaduras, a maioria das pessoas fogem pelo mar, assim. Por isso que é tão importante saber velejar. Então, tem inúmeros casos de fuga pelo mar. Porque como o mar é muito vasto, é muito amplo, né? E não tem todos os procedimentos que você tem, por exemplo, por terra ou por avião. O avião é o pior de todos, que você tem aeroporto. Vários check-outs ali. Exatamente. O mar não, né? Tem vários casos, assim, na época da guerra, ou mesmo do final da guerra, de pessoas que fugiram pelo mar, né? Foram buscar uma nova vida, um exílio em outro país pelo mar. Você já ouviu falar de pessoas que fogem de Cuba e fogem sem navio? Tipo, os caras tentam ir nadando. Vários. Os cubanos, balseiros, né, que eles chamam, foram apelidados de balseiros porque eles usavam qualquer coisa que flutuasse para tentar fugir de Cuba e chegar na Flórida, chegar nos Estados Unidos. Qualquer coisa. Quantos quilômetros de travessia? É muito curto ali. É uma travessia, se não me engano, de 50 milhas. É muito curto. Mas é uma região muito perigosa. Tubarões. Também, mas corrente marítima ali, tá? E dependendo da época do ano, é uma região sujeita a furacão. É uma navegação curta, porém perigosa. E os balseiros, os cubanos, né, que nos anos 80, 90 foi uma febre de fuga de cubanos para os Estados Unidos, porque naquela época vigorava uma lei americana que dizia o seguinte: se um cubano conseguir botar o pé no território americano, ele pode ficar aqui. Green card. Mais ou menos. Era a época do conflito intenso entre Estados Unidos e o comunismo, né? Então, o prêmio era esse. Por conta própria, se ele conseguir chegar numa praia americana, ele pode ficar nos Estados Unidos. E aí os cubanos estavam desesperados, numa situação de penúria, foram em massa tentar fugir para os Estados Unidos dessa maneira, né? A única maneira que eles tinham era botar alguma coisa na água que levasse eles até os Estados Unidos. E era alguma coisa mesmo. Era alguma coisa mesmo. Então tem... um barril Por exemplo, caçamba de lixo. Sabe caçamba de lixo? Essas de ferro? Não, boia. Sim, boia. Boia? Caçamba de lixo. Essas caçambas de exatamente. entulho? Caçamba de lixo, exatamente. Botavam isso, eles faziam adaptações caseiras em automóveis, fizeram até um caminhão anfíbio. Caramba. Que usava o próprio motor como se fosse uma lancha para atravessar de Cuba para os Estados Unidos. O caminhão anfíbio virou um clássico. Tem uma foto célebre, ganhou até prêmio, que mostra um caminhão abarrotado de gente. Não chegou, não teve sucesso, não teve? Não, conseguiu atravessar, não? Não foi. Não teve sucesso. É tipo um caminhão de boia fria entrou assim no Mais mar. ou menos isso. Qualquer coisa que eles pudessem adaptar, eles botavam pneus, câmeras de ar em volta de qualquer coisa para flutuar. Por exemplo, a caçamba de lixo. Então eles enchiam de câmaras de ar para que ela flutuasse. Meu Deus do céu. E morreram muitos cubanos, claro.
na verdade, morre até hoje, porque né, até hoje ainda tem, tem um muita regime gente bem que tenta severo fugir ali. para os Estados Unidos. Só que hoje é muito mais severo, porque hoje não tem mais esse benefício da lei. E, ao contrário, a Guarda Costeira Americana impede. Ela faz esse monitoramento da região muito intenso e toda embarcação que ela detecta, ela intercepta e volta para Cuba, né? Mas teve casos, assim, incríveis. A lata de lixo, eu cheguei a ver uma delas nos Estados Unidos. É impressionante como é que alguém conseguiu navegar numa lata de lixo. Lata de lixo, aquela sei lá, 100 essa lata de lixo que eu litros. tô falando, essa caçamba de... uma caçambão. 50 milhas é o quê? 70 quilômetros, mais ou menos? 50 milhas, 90, mais ou menos. 90 quilômetros. 80, 90 quilômetros. É muito curtinho o trecho. Só que é o seguinte, quando você navega com uma embarcação, você dá o rumo. Quando você está com alguma coisa improvisada, você vai para onde o mar te levar. Então, uma travessia curta de 50 pode virar 100, fácil, dependendo do rumo que o vento e a correnteza te levando. E as correntes são muito fortes ali, né? Dependendo da época do ano, sim. Morreu muita gente, né, nessa época, na época dos balseiros, né? E, na verdade, não continua. Vira e mexe, você vê no jornal, foi o guarda costeiro interceptou isso, interceptou aquilo. O que está acontecendo, o movimento migratório em massa, nesse momento, mais intenso é da África para a Europa. Da África para a Europa, os coitados que tentam chegar na Europa. Todo dia você tem relato de barco que afundou, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. Todo dia morre, está morrendo muita gente tentando chegar na Europa pelo mar. Uhum. E aí você tem gente vindo de todo lugar. Será que ali daquela região ali de Gaza tem também gente tentando fugir pelo... Não, ali eu não tenho conhecimento de que estejam fazendo isso, não. Até porque eu acho que ali eles não teriam muita opção, né, para chegar em outro lugar tão próximo. Esse que eu estou falando, por exemplo, muita gente sai do litoral da Tunísia para tentar chegar pelo menos nas ilhas que a Itália tem, que são relativamente próximas, porque se ele chegar numa ilha dessa, ele, teoricamente ele está em território europeu. Sim. Mas esse caso dos migrantes no Mediterrâneo é uma tragédia atrás da outra, mas é coisa assim, você não consegue digerir uma tragédia de pessoas já acontece barco, outra. Né? Teve uma há uns 3 anos atrás que morreram mais de 500 pessoas num barco. Barco. Esse caso está sendo discutido até hoje porque envolveu a Marinha da Grécia, que a Marinha da Grécia interceptou um barco à deriva. Era um barco adaptado de pesca, situação totalmente precária, e eles abordaram o barco que estava à deriva, e você olha a foto do barco, é impressionante, é um formigueiro humano, você mal vê o barco, só vê pessoas em cima dele tentando ficar nele, né? E a Marinha grega teria rebocado esse barco para fora do mar territorial deles. Tipo, o problema não é meu, vou tirar ele daqui e vou botar lá e o problema passa a ser de alguém. Na rodovia aqui de pedágio, né? Você estraga na rodovia de pedágio, ela não te leva no seu corpo, ela te tira da rodovia só. Então, é isso aí. Então, eles não estavam interessados em salvar as pessoas, eles só queriam tirar o problema da responsabilidade deles. E nessa manobra de rebocar o barco, que foi feita de uma maneira atabalhoada, sem nenhum preparo, o barco virou. E no que o barco virou, esse formigueiro humano que estava lá praticamente foi dizimado, morreram. E aí a história ficou pior ainda, porque dos poucos sobreviventes que restaram, a Grécia, o governo da Grécia, passou a acusar 8 deles de serem responsáveis por serem traficantes humanos, serem responsáveis por aquela viagem. Entendi. E não era, eles eram passageiros, eles estavam tentando... Estavam que nem as outras pessoas. Virou bode expiatório. Exatamente. Eles tiveram a sorte de sobreviver ao naufrágio e estão presos até hoje. Estão presos até hoje, respondendo por serem traficantes de pessoas. Não. E esse caso está dando muita repercussão, porque é um caso emblemático.
Então, assim, não só houve um assassinato, digamos assim, em massa daquelas pessoas, como ainda pegaram sobreviventes, as vítimas, e transformaram em responsáveis. Uhum. E estão presos até hoje. Está sendo julgado em diversas instâncias de tribunais de direitos humanos.